Considerar essa configuração aqui, em que nós continuamos com o filtro passa-baixas, porém utilizando o circuito RC série. Então essa equação aqui eu obtenho aplicando o LKT, essa malha aqui no domínio da frequência. Vou organizar agora essa equação e sabendo que de S é V out de S sobre a impedância, a reatância capacitiva, eu agora consigo organizar uma equação em que eu tenho a transformada de Laplace da saída, V0 de S, pela transformada de Laplace da entrada, V de S, que é a função de transferência do meu circuito. Então essa é a função de transferência do meu circuito. Perceba novamente que aqui eu tenho a função de transferência de um filtro passa-baixa, onde a frequência de corte é 1 sobre RC. Então, vamos a esse exercício aqui. Ó. Determine a frequência de corte. O valor para o ganho em amplitude na frequência de corte, em 10% da frequência de corte, em 10 vezes a frequência de corte. O sinal que é aplicado à entrada é 25 cosseno de ômega t milivolts. E ele quer uma expressão para a tensão de saída na frequência de corte, em uma frequência que é 10% da frequência de corte e em uma frequência que é 10 vezes a frequência de corte. Então deem um pause no vídeo aí e tentem resolver esse problema. Então vamos lá. A frequência de corte para esse circuito é 1 sobre RC. Então nós determinamos a frequência de corte e podemos utilizar aquela expressão, né? Nós já vimos lá no circuito passa-baixa, na configuração RL, a expressão, né? Então, já era esperado que na frequência de corte nós temos uma amplitude que é 70% da amplitude do sinal aplicado na entrada e a fase menos 45 graus. Então agora vamos calcular essas amplitudes em uma frequência bem inferior à frequência de corte. Qual é o esperado? O esperado é que nós tenhamos uma amplitude, uma atenuação muito baixa, praticamente todo o sinal aplicado na entrada vai aparecer na saída, e uma defasagem pequena também. Então, conforme esperado, está aqui, é praticamente unitário o ganho, e o atraso é pequeno, né? É pequeno. Já para uma frequência que é 10 vezes a frequência de corte, o filtro já deve ter atenuado bastante o sinal de entrada. Então percebam aí, né, que nós temos aqui um número em torno de 1%, né? Em torno de 10%. Em torno de 10%. Então a atenuação já é bastante significativa e a fase já se aproxima de menos 90 graus. Então aqui na frequência de corte eu tenho um pequeno atraso de fase e uma atenuação que é o valor da amplitude de entrada multiplicado por 1 sobre raiz de 2. Em uma frequência baixa praticamente não tem uma atenuação nenhuma e uma frequência alta tem uma atenuação bastante considerável. Então tudo isso já era esperado, principalmente porque a gente já conhece como é que é a resposta em frequência para um filtro passa-baixa. A gente já conhece o diagrama de Bode para aquela função de transferência, né? Ômega C sobre S mais ômega C. Filtros passa altas. Então aqui nós temos o diagrama, a resposta em frequência, o diagrama de Bode de um filtro passa altas. Nós temos aqui o diagrama em amplitude e o diagrama em fase. Né? Então percebo que esse diagrama permite a banda de rejeição tá para frequências inferior à frequência de corte. E a fase, ela para baixas frequências, ela tem um avanço de 90 graus, até que lá para as altas frequências a fase é nula, né? Então não existe nenhuma defasagem.
Então vamos considerar agora um circuito que pode ser utilizado para realizar esse tipo de função de transferência, né? Para obter esse tipo de resposta em frequência. Então nós podemos também utilizar um circuito URL, só que agora a configuração do circuito é um pouco diferente, né? Perceba que a posição do capacitor, desculpem, a posição do resistor e do indutor estão invertidas. Então, se eu inverter aqui a posição do resistor e do indutor, tenho um filtro passa baixa. Dessa forma aqui eu tenho um filtro passa altas. Então todo esse equacionamento aqui é padrão, você já tem esse conhecimento em que a gente vai chegar em uma função de transferência, ok? Perceba que a função de transferência para o filtro passa altas ele é diferente, né? Enquanto para o filtro passa baixas nós temos uma função de transferência que é do tipo ômega c sobre S mais ômega c, aqui para o filtro passa altas nós temos S sobre S mais ômega c, onde a frequência de corte é R sobre L. Então nós temos uma expressão que nos permite, a partir da função de transferência, a gente obter uma expressão que nos permite obter a amplitude para uma frequência específica. E também temos uma expressão que nos permite obter a fase para uma frequência específica. Então agora uma outra configuração para um filtro passa altas, nós temos o circuito RC, nessa configuração aqui. Perceba que da mesma forma, se nós invertermos a posição do capacitor e do resistor, nós vamos ter um filtro passa baixas. Então, equacionamento padrão, aplico o LKT, domínio da frequência e procuro obter uma expressão para V0 de S sobre Vin de S. Isso aqui é a minha função de transferência, né? Então, normalmente função de transferência aqui é padrão para um filtro passa altas, em que a frequência de corte é 1 sobre RC. Então vamos a mais um exercício. Então tenho aqui um circuito que é um circuito passa altas e eu quero as mesmas coisas que eu vinha solicitando nos exercícios anteriores, né? E o sinal de entrada foi dado. Então a gente já sabe qual é o procedimento aqui. A primeira coisa é calcular a frequência de corte. Uma vez calculada a frequência de corte, eu vou calcular a amplitude e fase em cada uma das 3 frequências solicitadas, né? Para a frequência de corte também já era esperado esse resultado, é 1 sobre raiz de 2, é padrão, né? E a fase aqui no caso é mais 45 graus, ok? Para a frequência de 0,125 ômega C, como é um filtro passa altas, nas baixas frequências a atenuação tem que ser maior, né? Então perceba que a atenuação é maior. E a fase é próxima de 90, né? Se a gente lembrar do diagrama de Bode para o filtro passa altas, a gente vê que para a frequência nula a fase é 0 e a fase vai diminuindo até 0. E para uma frequência 8 vezes a frequência de corte, como é um filtro passa altas, a atenuação é baixa, e a fase também, o avanço de fase é pequeno, né? Então, nas 3 frequências aqui nós temos o sinal. Na frequência de corte, atenuação padrão, em torno de 30%. Para uma frequência baixa, a atenuação é bastante elevada. E para altas frequências, a atenuação é praticamente nula, né? É praticamente nula a atenuação que ocorreu. Então nós temos, além dos filtros passa baixas e dos filtros passa altas, nós temos filtros passa faixa. Então nesse caso nós temos 2 frequências de corte. Frequência de corte 1 e frequência de corte 2, ômega C1 e ômega C2. A frequência central ou frequência de ressonância é o centro geométrico da faixa de passagem. Então a faixa de passagem é o quê? É ômega C2 menos ômega C1, esse beta, né? E eu posso calcular ômega 0 através da raiz de ômega C1 multiplicado por ômega C2. O máximo da função de transferência é exatamente na frequência central, ok? Então aqui nós temos um filtro passa-faixa série. A frequência central ou frequência de ressonância ômega 0 é aquela para a qual as reatâncias são iguais e se anulam.
Ou seja, o circuito possui função de transferência puramente real, né? Então nós já tínhamos visto isso quando estudamos circuitos ressonantes, né? Em circuitos elétricos 2. E nós já conhecemos também essa expressão aqui, que é a frequência de ressonância, né? Ômega zero, que é raiz de 1 sobre LC. Então, para esse circuito, a gente faz a análise do mesmo jeito. A gente utiliza sempre a transformada de Laplace, que nos permite fazer uma análise utilizando uma equação algébrica simples, ok? De tal forma que nós temos a função de transferência para o filtro passa-faixa série. Então, aqui nós temos novamente a resposta em frequência para esse filtro. E as frequências de corte inferior, ômega C1, e as frequências de corte superior podem ser calculadas por essa expressão. Okay? Aqui, beta é a largura de faixa, né? A largura de faixa que o filtro permite a passagem. As frequências que estão abaixo de ômega C1 e as que estão acima de ômega C2 são atenuadas. E Q é o fator de qualidade do filtro. Então aqui nós temos o jeitão da função de transferência para filtro passa-faixa RLC. E aqui uma demonstração para a equação da largura de faixa, a equação que foi simplesmente apresentada, mas a largura de faixa é ômega C2 menos ômega C1. Então se eu pegar a expressão para ômega C2 e subtrair da expressão para ômega C1, eu chego exatamente na equação que foi apresentada. Nós temos também o filtro rejeita faixa. Olha só o jeitão para o diagrama de Bode desse filtro, né? Aqui nós temos um circuito RLC série, em que nós apresentamos aqui o módulo e a fase, equações que permitem calcular o módulo e a fase para esse filtro. Então nós temos aqui uma configuração, um circuito que é um filtro passa-faixa, só que ao invés de série é paralelo, tá? Aqui estão as expressões que permitem calcular a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. Okay? Frequência de ressonância vai ser calculada pela mesma expressão. E aqui nós temos a resposta, melhor, o diagrama em amplitude de um filtro rejeita faixa. Ok? Então à esquerda nós temos o diagrama em amplitude de um filtro passa faixa. E aqui à direita, para deixar bem clara a diferença dos dois, nós temos o diagrama em amplitude para um filtro rejeita faixa. As equações que permitem calcular as frequências de corte inferior e superior do filtro rejeita faixa. Okay? Se eu substituir R sobre L pela largura de faixa, eu tenho essa expressão aqui abaixo. E aqui a expressão para a largura de faixa e o fator de qualidade, ok? Então, nós temos agora a expressão para a frequência de corte inferior e frequência de corte superior, ômega C1 e ômega C2, em função do fator de qualidade Q. Tá? Então, eu posso também organizar essas equações e obter a equação para as frequências de corte, que são função do fator de qualidade e da frequência de ressonância ômega zero, né? Então percebo que a frequência de ressonância ômega zero aparece fora dos colchetes. E a forma geral para a função de transferência H de S dos filtros rejeita faixa. Então aqui nós temos a forma geral. Então é isso, turma. O assunto resposta em frequência a gente encerra por aqui. Até a próxima.